Em jogos grandes, erros bobos fazem muita diferença. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar desse Internacional e Flamengo que valia a liderança, terminou empatado em 2-2. Vou trazer a análise tática desse jogo que no primeiro tempo traz um perfil de um Internacional muito agressivo, muito intenso, marcando em linha alta, deu muitos problemas para o Flamengo e um Flamengo que acabou entregando a paçoca, um Flamengo sem conseguir fazer a transição necessária. E aí passa para o segundo tempo, na etapa final, o Internacional marca num bloco médio, o Flamengo tem um controle, vai criando volume, vai criando melhores oportunidades e buscou o gol no finalzinho. Então são dois tempos muito distintos de duas equipes que têm uma forma de se jogar e transformaram essa forma durante os 90 minutos. Antes são aqueles pedidos para você deixar o seu like, se inscrever no canal para você que não está inscrito, seja bem-vindo, conto com a força e com o apoio de vocês. Bom, a gente inicia o jogo com essa ilustração que se alguém perguntar como foi o primeiro tempo, essa figura ela acaba exemplificando o que foi o jogo nesse primeiro tempo, nesses primeiros 45 minutos, que é o Internacional, como vocês podem observar nesse hexágono, nesta figura, essa densidade defensiva do Internacional ainda no campo ofensivo, no campo defensivo do Flamengo. São vários jogadores do Inter buscando diminuir os espaços, marcando ativamente o possuidor de bola do Flamengo. Isso provocou muita dificuldade ao time rubro-negro. Aqui é o início do primeiro gol do Internacional, quando o Neneca aciona o Isla, que está vindo pelo lado direito. Eu quero que vocês observem o Thiago Galhardo, que está neste círculo, ele já está de olho no Gustavo Henrique, e está entre o Neneca e entre o Gustavo Henrique, então de uma certa maneira ele já começa a marcar duas possibilidades de passe do Isla, que vai ser apertado individualmente pelo Patrick. Mais aberto pelo lado esquerdo, a gente tem a passagem do Filipe Luís, que também já vai começar a ter a companhia do outro jogador do Internacional. Então nesse quadro a gente tem 4 jogadores do Flamengo e 3 jogadores do Internacional. Seguindo a jogada, fica evidente no Isla no primeiro momento foi a falta, ele errou no domínio orientado, aquele domínio orientado que facilita a dar a segunda ação. A bola ficou muito em cima dele, ele tentou consertar, já estava em apuros porque o Patrick foi o tempo, nesse período que ele faz um domínio não tão bem orientado, o Patrick já chega com mais força, com mais velocidade, consegue roubar a bola e o Flamengo fica num período de apuros. Mas nesta possibilidade ele tinha de primeira, poderia ter dado para o Neneca, que era a sua possibilidade mais próxima. Neste período a gente já observa o Thiago Galhardo bem próximo do Gustavo Henrique, que é aquela primeira opção de passe como eu mostrei na tela anterior. Então o Flamengo ficou num período de apuros, é quando o Internacional desce, deixa essa marcação mais ativa e abre o placar. E logo em seguida o Flamengo consegue empatar o placar com o Pedro. E que partidaça do Pedro! Individualmente ele conseguiu pautar jogadas ofensivas na organização num período que ele estava isolado, ele não tinha companhia e ele sozinho conseguia quebrar as linhas do Internacional. Defensivamente o Inter teve muitas dificuldades para parar o Pedro, como a gente observa no primeiro gol. É um Pedro recebendo de costas, já fazendo o movimento para virar, fazendo esse jogo de pivô, e ele começa a encarar a marcação do Internacional, ele levanta a cabeça, vai conduzindo, vai encarando a última linha do Internacional, que já estava quebrada, desorganizada, e consegue na meia-lua fazer uma boa finalização, empata o jogo. O Flamengo decidiu sozinho o Pedro nessa jogada na organização ofensiva. E o segundo gol do Internacional tem a mesma premissa, uma marcação ativa, marcando o possuidor de bola do Flamengo, gerou muita dificuldade, até abre parênteses, muito semelhante ao que o Flamengo fazia no ano passado, em 2019, o Flamengo sofreu com esse Internacional que marcava o seu início da sua transição. Desta vez o Gustavo Henrique acabou entregando a paçoca, mas mais do que um erro individual, eu quero que a gente observe esse quadro coletivo, que tem o Internacional mais uma vez fazendo essa densidade defensiva. Então aqui a gente tem que observar que tem 6 jogadores do Internacional e apenas 4 jogadores do Flamengo, se nós olharmos esse recorte de possibilidades. Óbvio que tinha pelo lado esquerdo, a gente vê absolutamente sozinho, fora dessa zona de pressão da bola, o Filipe Luís. É evidente que houve um erro técnico, houve um erro de escolhas na questão do Gustavo Henrique, que poderia ter dado essa bola para o Filipe Luís ou ter feito um movimento mais orientado. Aí a gente fala muito desse movimento orientado, do domínio orientado, que facilita dar um passe, facilita dar uma tomada de decisão. Ele também se equivoca. O Thiago Galhardo agradece o presente que vem do Gustavo Henrique e ele coloca 2-1 Internacional à frente. E agora vamos para o segundo tempo, que na minha opinião tem 2 pontos que acabam sendo determinantes para mudar esse roteiro da partida. O primeiro, o Internacional, como vocês observam, não fez mais aquela marcação tão ativa, tão alta. Já começa a fazer um bloco um pouco mais médio para baixo, e isso facilita porque o Flamengo foi crescendo, foi ganhando volume, sobretudo parou de incomodar essa saída do Flamengo que estava ruim. E o outro é a mudança de posicionamento do Gerson. O Gerson trabalhou no 4-2-3-1 como aquele homem 3 pelo lado esquerdo, para dar ao Vitinho esse homem para flutuar. Não funcionou tanto, por quê?
Jogo grande, pesado, onde o Flamengo precisava de ter volume no seu campo, jogadores que têm personalidade para sair jogando. O Gerson é um jogador que consegue em várias situações receber de costas. Ele estava ausente desse jogo no período da transição, no período do início da organização. Ele estava pelo lado esquerdo, num período que ele estava apenas atacando pelo espaço de velocidade. É pouco para um Gerson que tem que impor nesse corredor central, no espaço de habilidade. Então o Domi faz a substituição de posições entre Vitinho e Gerson, coloca o Vitinho mais aberto pelo lado esquerdo e traz o Gerson para o controle do jogo, e o Gerson é nesse circuito associativo aquela peça fundamental para o Flamengo. Era necessário ter um Gerson, um jogador que tem mais estofo nesse período do duelo de 1 contra 1, de controle de jogo desse jogo associativo. O Flamengo começou a abrir ainda mais a sua equipe e foi dando trabalho para o Internacional. Foi criando muitas oportunidades, Felipe Luiz chutou no travessão, o Pedro tentou, também não conseguiu, o Vitinho teve uma bola em profundidade do Pedro, também esbarrou, e o Flamengo foi criando volume e parecia uma questão de tempo para o Flamengo empatar a partida. E essa sensação que o Flamengo poderia empatar a qualquer momento, ela acabou sendo concretizada no final do jogo e, curiosamente, como eu mesmo trouxe, que era importante ter o Gerson como esse homem associativo pelo centro, pelo lado esquerdo, que acabou sendo a construção do gol do Flamengo. O Gerson, quando cai pelo lado esquerdo, e aqui a gente observa alguns conceitos desse jogo posicional, que eu falo que tem aquela movimentação e tem o atacar o espaço. O Flamengo consegue construir um mecanismo para que o Gerson ataque o espaço, uma jogada muito bem tramada entre Felipe Luiz e Gerson, jogadores inteligentes que conseguiram, com e sem a bola, criar a situação do gol. A gente observa que é o Lincoln que entrou na segunda etapa, vai trabalhar para o Gerson. Aqui tem um período de maior cadência do Flamengo, é quando aparece o Felipe Luiz, e os movimentos sem bola começam a construir esses espaços para o Flamengo. A gente observa que tem o Felipe Luiz vindo pelo lado esquerdo, olhem o Gerson bem aberto pelo lado esquerdo, o Felipe Luiz vai tocar para o Gerson, vai fazer um movimento de profundidade e ele vai induzir os jogadores do Inter nesta zona, vai criar um espaço muito grande para o Gerson, o qual ele vai atacar. E eu quero que vocês observem dentro da área, no círculo vermelho, o pequenino Everton Ribeiro, que vem fazendo gols importantes de cabeça. Ele vai fazer mais uma vez um gol de cabeça e ele está lá, ó, buscando lá pelo lado direito, mas ele também vai entrar para fazer a finalização. E nesta imagem fica um pouco mais clara, né, qual é a intenção e o que acabou acontecendo. Olha o Felipe Luiz explorando o corredor, olha o trabalho que ele faz de indução. 3 jogadores do Internacional com o movimento de um jogador sem bola, olha a importância de ter um jogador inteligente. Quebrou essa marcação por zona do Internacional e olha o espaço que abre para o Gerson. E tem que se atacar o espaço, faz parte do jogo posicional. Cria superioridade, cria espaço, ataque o espaço. O Gerson ataca o espaço, faz um movimento na diagonal e vai fazer o cruzamento para o pequenino Everton Ribeiro dar números finais e empatar o Flamengo 2-2. Duas questões importantes, dentre elas vai um desabafo. Em primeiro, um primeiro tempo que o Internacional fez justo ao seu placar, um jogo muito ativo, com uma marcação muito alta, mérito desse Kudê. Uma outra questão que o Flamengo também tem que lembrar e tem que levar em consideração é que o Racing faz essa marcação, é semelhante. Então, apesar do Flamengo ter alguns desfalques, sobretudo com o Rodrigo Caio, o Flamengo tem que ajustar, pelo jeito não está em sintonia fina essa saída de bola a partir do momento que tem uma marcação mais alta. E um outro ponto que passa pelo desabafo. Associar os períodos ruins do Flamengo ao jogo posicional já virou mal vontade, mais do que até uma falta de interpretação do jogo. Já estou saturado dessas questões que a gente está vendo sobre a má interpretação do jogo posicional. Inclusive, vou trazer aqui no canal sobre o que é realmente o jogo posicional para a gente parar de escutar essas bobagens. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Mais uma vez agradeço a companhia de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e tchau, tchau.